tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev, Que é? Kardashev foi um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que tá acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Mas ele fala, existem, elas estão lá, e elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1930, moderno, por aí, até. é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso, se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Não tem, mas não, dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Ah, o pessoal, que legal, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação em Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? Universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é Ele tá sempre acelerando, ele tá sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia ser em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover pra onde? Ele já tá lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Voltar aqui. Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte, se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Cara, com esse lance de Covid,
Um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí os caras no desespero, pra continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. Realmente, do nada nada se produz, mas de repente esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Vai produzindo o outro, mas eu respeito, como a gente tem que respeitar. Eu não acho que eles não querem aceitar Deus, aceitar que Deus existe, é que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus, tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né? Não, com certeza, Deus não se prova. Sim. Mas interessante que os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Newton. Mas isso que eu tô falando, é a mesma coisa que você falar, pô, por que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido discutir Deus, o negócio deles é arrumar carro, tá ligado? Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência. Aí eu concordo também. Eu acho que é impossível você afirmar que Deus não existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. Nesse livro eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual que é a diferença? Teorema se prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor, aprovar que gasolina de automóvel funciona. Isso é falseável, como dizia Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas. Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico. Entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei. Não tem como provar a questão das retas paralelas ali, não tem como. Mas faz tanto sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você... Teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né, lá também na Alemanha, do Sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave para andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso é um axioma. Deus também é um axioma. Ele é lógico. Sim. Foge do campo da experimentação. Não, eu concordo com você, até porque eu era ateu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. Essa história que eu já falei várias vezes aqui pra galera. Eu ouvi vindo no caminho. Eu vim por coincidência. Com não sei Pondé, né? Com Pondé, né? Pondé, você falou. É verdade. Então, eu entendo essa parada do axioma, porque pra mim, a Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido, eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter dentro da minha mentalidade, que interpreta a realidade, a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza se é verdadeiro, mas eu ajo na minha vida como se fosse. Entendi. Quer fazer o merchan aí antes ou isso é o hambúrguer que chegou? Não, isso aqui chegou o nosso rango aqui. Nosso rangão, pô. Só que aí, ó, tem um aqui que é sem bacon. Calma aí que o Sérgio... Tem aqui, né? um sem pepino, um sem bacon. Por que tem um sem pepino? Um de salmão. Salmão é meu. Caralho, cara. Esse é da elite, né? Salmão. Eu vou ter que abrir aqui pra Eu tava feliz aqui com o dogão do Beto ali e tal. Bom, valeu o iFood, ó. Quiser comprar o primeiro pedido é 99 centavos. Talvez esse aqui seja teu, Monarcão. Beleza, obrigado. Isso aí você cheirosinho. Esse é cheirosinho. Pô, bonitão o negócio aqui, hein? Então joga esse álcool pra... Esse aí eu uso. Ó, aquele ali cheiroso. Não, eu quero cheiroso. Cheirosinho. Minha mulher tá aqui, eu não posso vacilar. Tá certo. Esse é todo bonitinho. Cara, gente, vocês estão em casa, o negócio é bom mesmo, viu? Esse aqui tem pepino. Não. Sacanagem, gente, o pessoal do Flow usa Giovanna Baby. Não, esse aqui é sem bacon. Giovanna Baby. É o melhor tratamento Tá da bom, saúde. gostei. Gostei de ver. Pô, é um bom merchan, eles podiam patrocinar. Não tem bacon aqui, tem?
Cara, não vejo bacon não. Tá, então esse daqui deve ser o teu. Então esse é o meu. Valeu. Tá. Não, essa parada de Deus ser... Ó, falando de Deus, eu vou pedir licença, que eu sempre oro antes de comer. Tá, vai. Então- Pera aí, deixa eu pegar o meu também, que aí Então a gente vai, ora junto. aham. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Claro. Tem certeza que é o seu primeiro, né? Esse aqui tem bacon, então esse aqui é o Então meu. seu. Pode ir? Tá, pera aí. Tem mais coisa aí? Tá bom, então toma aqui o de vocês aí, ó, descobre aí. Então pera aí que eu vou fazer uma... Ô Serginho, toma aqui. Pega os sanduíches. Vai lá. Salve iFood, baixa aí o iFood, Vamos lá, então. 99 centavos. Vamos lá, vai. Eita! Tem que fechar o olho e tal. Pode fechar o olho. Tá. Vamos fechar o olho. Senhor meu Deus, eu te agradeço muito por estar aqui nessa entrevista com o Flow, te agradeço por esse alimento. E, Pai, que nós possamos sempre comer, não só com ação de graças ao Teu nome, mas também com o desejo de repartir o nosso pão com o nosso semelhante. Por amor do Teu Filho. Amém. Amém. Bon appétit. Você sabe que esse lance de Deus, você falou de acreditar, tem um limite da explicação também. Tu toma refrigerante? Tomo. Quer? Quero. O que você tem aí de bom? Menos coca. Tá. Eu sei que o refrigerante já vem tudo igual a garrafa aqui, tudo Enrotulado? enrotulado, né? Pra não fazer emoção. Então eu vou pegar esse aqui que é o Lapirina. Ninguém sabe qual é. Não dá pra saber que é um Guaraná essa Não porra. dá pra ver qual é. Quando tirou aqui, não vai ninguém saber. Mas assim, às vezes a experiência que a gente tem com Deus, Monark, é igual comer um sanduíche gostoso. Eu posso ser o mais didático professor. Eu não consigo explicar o sabor, a sensação. Se eu falar, cara, esse sanduíche tá gostoso demais da conta. Aí o pessoal começa a mandar, cara, mas como é que é? Como é que é? Não é assim, assado. Você não consegue, só com a explicação teórica, passar para quem está do lado de lá o sabor que eu vou sentir agora. Só tem um jeito de falar assim, cara, experimenta. Eu não sei, viu, se eu concordo. Porque eu passei a acreditar, cara, por assistindo palestras. Não. Você tá certo, eu falei a experiência. Mas, tipo, eu passei a acreditar porque o cara me conduziu logicamente a isso, entendeu? Você conhece o Jordan Peterson? Então, foi esse cara, ele tem uma palestra, tem uma série de palestras no YouTube chamando... que é uma meta-análise da Bíblia. Histórias da Bíblia. Os lances ali, mas só que tem um detalhe. O Peterson, ele te mostrou a lógica de Deus. Isso. Até ele foi com você. Eu também posso fazer isso com o meu livro. Mas aquele lance de sentir esse Deus falando no seu coração que você é precioso para ele e que sua vida vale a pena, isso o Peterson não tem como te ensinar. Entendi. Mas será que Essa experiência é sua. Todo mundo não sente isso sempre? Eu não sei. É subjetivo. O ser humano é muito plural. É difícil. O ser humano não foi feito em série igual o carro. Se o carro dá um pau ali, você leva no mecânico, ele pelo barulho fala assim, cara, isso aqui é o motor da ventoinha que pifou. Porque foi feito em série, o barulho é o mesmo. Agora, a sensação que eu tô tendo, às vezes é diferente da minha esposa, às vezes é diferente do... Um exemplo é o Igor, que é meio daltônico, então ele não enxerga certas cores. Tipo, ele tá vendo a mesma coisa que eu, mas a experiência dele é totalmente diferente. Ok. Revelou. Mas com Deus é a mesma coisa. Por isso que o meu papel não é julgar as pessoas. A gente prega, eu falo de Jesus, conto da minha experiência. Mas cada um tem o seu tempo, tem o seu meio. E eu admito aqui, sem medo de ser feliz. Tem muito ateu que ele é ateu. Não é porque ele rejeita a Deus frontalmente. É porque os discursos de Deus que apresentaram para ele são tão patéticos, sabe? Por isso que eu tenho muito receio, assim, eu não sou perfeito. Mas hipocrisia, incoerência, achar que pelo fato de eu ser crente eu sou melhor do que você. Você tá entendendo? Tem muito crente que é assim, porque inclusive eles só são crentes por causa disso. Pra poder ter esse sentimento. Então, assim, a única coisa que eu peço a Deus é que eu não atrapalhe alguém de conhecê-lo. Porque, como eu falei antes aqui, a minha vida pode ser a melhor ou a pior propaganda do Evangelho. Tem livro que é bom de ser lido até você conhecer o autor. Mas tu não acredita que a Terra tem 4.000 anos, né? Não, não sei. O geólogo fala que a Terra pode ter 3,7 bilhões de anos o planeta, né? De onde tu tirou esse número aí? 4.000 anos? Não, é por causa não, nem é 4.000, é 6.000. É 6.000. É que tá na Bíblia, eu acho. Ah, é? Eu explico pra vocês isso aí.
no Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego, que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 6.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra... no computador, voltar né? Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005, é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão... Estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica,
Eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Daí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, blá, blá, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6.000 anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi... Então, peraí, você tá falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6.000 anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então a Terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos, e Gênesis está contando quando Deus pegou essa Terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. Sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma Terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6.000 anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos Pode ter também. bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, Mas né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio, que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? Deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia.
Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos? Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado no passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando... O pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um cometa. Sim, um cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que no processo natural demoraria muito tempo. Então, o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim, uma fissura pode surgir... Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, que vem... as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer... dá para a Bíblia um valor de fato e não um negócio de é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6.000 anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, acreditar que a Pangeia aconteceu 6.000 anos atrás, eles se separaram 6.000 anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe.
Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Eu tô respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que pra muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, informação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você Não sou mesmo estava terraplanista. dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado assim, interpretar, se você exatamente. quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. É Mas exatamente. não, como você não estava possibilidade. realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6.000 anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da meia-noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você Vou levar, trazer que ela isso. tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Pera Tá aí. bom. Não quer aparecer. Não, meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Ninguém sabe qual é, porque eles não podem fazer marketing. Vai, cuidado, ó. Porra, toda vez, velho. Toda vez. Ô, Mona, eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente tava falando das possibilidades. Ah, tava sim, de viajando, interpretação né? do texto, né? O que acontece, Monark e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. Tá certo? Tem um autor, eu tô com o nome dele aqui, acho que é Levinsky. Eu tô querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, filósofo da ciência. E ele falou assim, por exemplo, 97% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Mais ou menos, né? Não, é zero mesmo, porque quando eu falo prova absoluta, eu falo assim. Porque, por exemplo, vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso no texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, terraplanismo, o camarada pegou nem tô pegando, não tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o foguete, foi lá, tem o satélite. Tem a foto, o satélite tá mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, pô, caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de... Todo mundo da mídia aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, eu acho que a turma nova nem sabe, mas a gente que é cringe, né? Cringe. A gente que é cringe, fala de Matrix, o pessoal nem sabe o que é Matrix, Não, Matrix né? tá na moda ainda. Na moda Pô, ainda, né? o Keanu Reeves tá famosão. Eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball, então quer dizer, pra quem consegue jogar pinball, meu amigo, não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas vamos colocar, a menos que eu agora entre numa de Matrix, que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui, a menos que eu entre num espaço desse, eu não tenho como acreditar em terraplanismo. Respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito... Agora... Quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da Terra, mas isso aqui, pô, não tem como. Quando eu pego o método científico, que já vem elaborado desde Francis Bacon e depois Stuart Mill... Aí, por isso que você não gosta desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o Você Francis não pode Bacon, eu não comer posso gostar dele, né? Francis Bacon, essa foi boa, viu? Desculpa. Essa foi... Desculpa. Foi uma porcaria de piada. Foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma porcaria. Porcaria, entendeu? Porcaria, bacon. Aí foi bom. Aí A boa salvou, piada é salvou. aquela que você tem que explicar. Tá certo, tá certo. É igual o padeiro que abriu o forno e o que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não.
Assou. Essa foi pior, né? Mas vamos voltar para a Bíblia, que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que acontece? Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências, indícios. Por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se distanciando e tal. Aparentemente, no movimento de distanciamento, para você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos da luz dele para comparar. Sim. Você entendeu? Então a gente vê como se fossem tendências. Tendências, olha, tudo indica que está se afastando. Perdão, pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então, é a mesma coisa que eu falo com Deus. É o mesmo método que eu uso com Deus. Eu não tenho como provar laboratorialmente que Deus existe, como eu te falei, você concordou e eu também concordo com isso. Mas quando eu vejo a lógica do universo, eu sou obrigado a dizer que as evidências apontam que tem uma inteligência superior por detrás de tudo isso. Nesse ponto eu concordo. Né? Só que o problema é que, muitas vezes no mundo acadêmico, algumas coisas colocaram como clichê. Então, se você falar hoje a palavra design inteligente, os caras te apedrejam. Você tá entendendo? Porque aí eles ligam esse negócio da Terra de 6 mil anos. Exatamente, e um monte de outras coisas. Só que é o seguinte, as mesmas evidências que eles usam para dizer que alguns fenômenos ocorrem, mas ninguém estava lá para ver, é uma dedução lógica, faz sentido, não estou menosprezando. Você tá entendendo? Faz sentido. Mas eu não estava lá. É uma dedução. É como se eu pegar um carro agora, eu cheguei de Engenheiro Coelho. Uhum. Aí eu estou entrando aqui a velocidade de 30 km por hora. Então você vai, faz uma matemática. O Rodrigo está a 30 km por hora. Eu sei que ele saiu de Engenheiro Coelho e deve ter gastado tantas horas de lá até aqui. Faz sentido, é lógico. Você me mapeou. Qualquer um que mapear a minha velocidade vai ver lá. Só que você não estava comigo o trajeto todo. Você não estava o trajeto todo. Aí você já faz uma inferência. Tudo indica que. Mas a certeza absoluta, só se você tivesse saído comigo de lá até aqui, medindo o horário. Você pode ter uma média da tua velocidade, você não pode saber a que momento o seu carro... Exatamente. Então tem muitas afirmações da ciência que fazem sentido, mas são frutos de uma observação atual que deduz como foi o passado e como será o futuro. Mas não é uma coisa tão empírica como você está vendo esse refrigerante aqui e tem a certeza absoluta que tem refrigerante, que eu estou bebendo refrigerante, e o cara que nega isso é porque tá doidão. Você tá entendendo? Não, aqui tem refrigerante. Sim. Agora, será que ontem eu bebi refrigerante ou não? Então, quer dizer, aí pode até ser. Dá para eu saber. Eu posso fazer um exame de sangue em você... Mas você não sabe, por exemplo, se eu bebi o refrigerante... É verdade. Eu posso ter uma câmera escondida... Eu posso perguntar pra sua esposa. Mas pra você ter qualquer coisa, você tem que ter um acesso ao passado, a minha esposa, uma câmera, que nós não temos. Mas nós temos. Por exemplo, na geologia mesmo. Quando as pedras elas vão criando camadas, elas vão esmagando as outras, e você consegue saber de que dia cada pedra se formou e olhar... Então, as camadas. Lembra que eu falei de efeito ordinário e extraordinário? Mais ou menos. Efeito ordinário é você tá passando a porta aqui, o prédio colapsou. Mas é que as camadas, tipo, a forma com que elas se formam só poderiam ter acontecido em certas situações. E você tem, tipo, várias camadas. É a mesma coisa aquilo que você falou da idade do bronze. Exato. Tipo, eles sabem que... Vou dar uma eles sugestão. Sabem qual é a idade da pedra. Vou dar uma sugestão para você e pra galera em casa. Dá uma googada aí e pesquisem a geologia do vulcão Santa Helena. O vulcão Santa Helena, depois que teve a erupção, ele formou camadas e situações ali, inclusive de filete de carbono e tudo mais, que no método convencional demoraria milhões de anos para se formarem. E foi presenciado. Isso assustou os geólogos. Se eles vissem só a formação do Santa Helena, eles iam dizer que aquilo ali precisou de milhões de anos para se formar. Só que todo mundo sabia que não, porque o Santa Helena entrou em erupção, filmaram, viram, foi um evento histórico. O pós-Santa Helena gerou coisas na geologia que antes do Santa Helena todo mundo dizia que precisariam de milhões de anos. Sim. Bom, se o argumento é a ciência está errada agora... Você tá certo. No sentido que
a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona. Então, claro, a gente tem muitas suposições na ciência que vão se provar falsas no futuro. Exatamente. Isso aí é incontestável. Pode falar. E não tem essa uniformidade. Quer ver um exemplo? Isso é que eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista. É que passa-se a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da Luzia, vou falar da Lucy e de um outro caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei, porque já tem muitos anos que eu não fui lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborn. O doutor Osborn foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você Que tem é o momento que saiu da água e... Exatamente. Que você tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens. Na verdade, nem é isso que você está falando, não. O elo perdido é qual foi o primeiro Homo sapiens. Entendi. É, na verdade, não é isso que ele está falando também. Caralho! Não, é o seguinte, é que Então na fala aí, evolução, vai. o pessoal coloca lá bonitinho. Eu não sei se as garrafinhas eles estão mostrando aqui na câmera. Tá. Tá, Né? tá. Você vê naqueles livros de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem primitivozinho e tudo e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois o outro na frente, e o outro assim e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai. Se é de um homem transformando no outro, É, tem porque- a espécie feminina. Cadê tem a espécie feminina? Não mas, tem. Mas tem. Não. Tem Pode sim. olhar, na maioria dos livros só traz assim, vai do outro. Mas é porque a gente vive numa sociedade que o homem meio que domina, então eles colocam e preferem exemplificar com um homem, mas as mulheres também passaram, elas estavam lá no mesmo processo, pô. Agora vamos colocar pra você funcionar, porque quando você coloca mulher tem um problema aí. Qual que é o Você problema? tem que coincidir que esse camarada consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente par, que dá liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele para gerar descendente fértil, tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro Não par. necessariamente, na verdade. Porque a gente, por exemplo, tinha os... qual que é o nome deles? Neandertal? Os Neandertais, exato. Eles eram outra subespécie dentro da genética, mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... a gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa, um casal, que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, eu não acho que foi um processo mais demorado, mas esses genes na pessoa é dominante, quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado pro parceiro, entendeu? Através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando pra prole. E aí, esse filho, dois filhos pegam e fazem sexo com outros de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de produzir, e aí esse código genético dele pega e domina, e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança... Concordo em gênero, parada. número e grau. Mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana várias vezes. Várias vezes. Entrou e saiu várias vezes. O que tem eu muitos sei de biologia que o Neandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma... Nem entrou. Ele não tá como o Australopithecus que tá lá atrás. Sim. Eu sei que existem, tipo... Você faz aquele negócio 22andMe, que é um negócio de sequenciamento Sim, genético. sim, sim. Aham. E aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber isso. Me lembra depois esse negócio de DNA que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu 97%. Isso é um lance legal. Demorou. Mas aí vamos pegar aqui. Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, menos inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie. Você não pode, por exemplo... Vamos pegar nos bichos. Vamos deixar um pouquinho a linhagem humana, vamos pegar nos bichos.
Esse esquema que você falou vale também para os animais. Sim. Você É pode a forma com que a gente transformou um lobo num poodle. Exatamente. Mas só que para funcionar, você tinha que pegar um macho Caninis, não sei o que, eu não sou biólogo, tem um nome que dá em latim lá, um macho da família Lupus caninus, com uma fêmea de Lupus caninus. Você não pode pegar um Felis leo, que é dos felinos, e cruzar com Lupus caninus, que vai dar uma nova raça. Sim, não existe isso. Você tem que estar, pelo menos, tem que ter uma semelhança genética. Exatamente, ali com vai ter que ser... Mas pode ser uma espécie não necessariamente igual à sua. Pode ser uma outra espécie, uma subespécie bem semelhante. Mas são a mesma espécie. São a mesma espécie dentro do... Não pode ser... Eu não manjo, na verdade, não sei se são, eu não conheço isso. Mas isso aqui pode pegar toda a filogenia que já descobriram da biologia. Senão nós teríamos raças humanas no plural, e não existe, só existe uma raça humana. Sim, mas a gente poderia ter várias espécies humanoides, entendeu? Já existiam várias espécies humanoides, tá ligado? Mas você percebeu que a gente não tem empiricamente a prova disso. O que você tem na biologia... O DNA, se a gente poder verificar o DNA meio que uma prova empírica... Sabe por quê? A gente não tem ossadura dos neandertais? Não, tanto é que eles saíram da linha. Entendi. A questão do DNA é complicado porque é o seguinte, o DNA do ser humano hoje foi mapeado por um camarada chamado Francis Collins, que era crente, é porque ele está vivo, e ele escreveu um livro chamado The Language of God, A Linguagem de Deus. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que tem, A Linguagem de Deus. Esse cara é crente, e nesse livro, o cara é um gênio, o que ele fez na genética é semelhante ao que Einstein fez na física. Ele mapeou o genoma humano. Ele ganhou o Nobel? Eu não lembro se ganhou agora, eu estou na dúvida. Se ele ganhou o Nobel. Mas eu sei que esse cara era um gênio e crente. E ele revelou... Pesquisa esse cara aí, tiozão. Francis Collins, com 2 L's. E Collins com C. Se até aparecer a carinha dele aqui, é interessante. Ele revela nesse livro The Language of God que ele só foi declarar publicamente que era tão religioso como eu sou aqui, ó, Francis Collins. Sim, ganhador do prêmio... Ele ganhou... Tá falando aí? Ali, ó, segunda... ganhador do prêmio... Templeton. Não, esse Templeton é uma organização que trabalha com ciência e religião. Coloca Prêmio Nobel Sequenciamento Genético Humano. Pesquisa aí. Aí eu sei que ele pegou e ele falou que ele só revelou que era religioso, porque se ele falasse que era religioso quando ele estava fazendo a pesquisa... Eles iam tirar os fundos dele. Eles iam tirar os fundos dele porque eles não queriam saber de crente ali. Eu acho que ele é católico até, se eu não me engano. Mas não é imagem, né, caralho? Me dá... Pô, peraí que fica piscando essa porra dessa tela. Mas aí o que acontece? O genoma humano foi mapeado, mas os outros ainda não. Então teve um artigo científico que foi publicado, eu tenho esse artigo lá em casa, que fez a comparação do genoma humano mapeado com outros elementos que não estão totalmente mapeados. E fizeram com o chimpanzé. E deu 97% de semelhança. Foi 95% ou 97%. 90% e alguma coisa. Sim, eu já ouvi falar que tipo, a nossa diferença genética com outros exatamente. Aí tá vendo aqui a prova de que nós somos primos dos símios, né? Foi esse cara aí, ó. Que ganhou o Nobel pelo... esse foi esse, né? Não, então esse foi outro. O Francis Collins não deve ter ganhado, não. Que pena. Eu não sei mesmo. Mas ele é um gênio, esse camarada. Pode crer. Aí o que acontece? Nesse mesmo artigo que fala que nós temos 90% ou 97% de semelhança com o chimpanzé, colocou bem claro as limitações. Em primeiro lugar, o genoma humano foi mapeado. O do chimpanzé não. Está parcialmente mapeado. Então pegou algumas semelhanças do que foi mapeado e descobriu que 95% ou 97%. Só que o mesmo artigo fez também o cruzamento com outros elementos vivos, como por exemplo a banana. E deu 50% de semelhança. Interessantíssimo isso, então nós somos 50% banana? Por que não? Tá entendendo? Eu tenho... Não, desculpa, eu ia falar uma merda. Você tá entendendo? Não, mas eu acho que faz sentido a gente ser 50% banana. Porque se a gente evoluiu todo mundo do mesmo organismo, lá no comecinho da vida, a gente evoluiu todo mundo era uma mesma célula. E a gente divide essa genética na evolução, faz sentido que a gente seja 50% banana. Eu posso dar uma outra explicação tão lógica quanto? Claro. O que você falou pode ser. Sim. Mas trabalhando com a hipótese que a gente não estava lá, lembra um passado que não tem como voltar, não tem como perguntar à minha esposa. Eu posso falar que isso aqui é apenas a digital de Deus. Deixa eu explicar melhor.
quem é entendido de arte, ele não precisa ver a assinatura para saber quem é o pintor. Olha, esse aqui é um Monet. Isso aqui é um Monet. Tranquilo que isso aqui é um Monet. Porque os traços, o jeito é um Monet. O Monet que pinta assim. Ele até sabe dizer se o quadro é falso. Não, o Monet não faz esses tipos de tinta aqui. Então, por que eu não posso dizer que isso indica também uma mesma projeção por detrás de tudo? Você tá entendendo? Mas esse aí é um ponto que eu tendo a concordar. Eu acho que, tipo, a forma com que a vida se estruturou, né, e as regras que ela seguem, o comportamento, não só a vida, mas como a física segue uma lógica, né? Tipo, a física ela é de um jeito, ela não é de qualquer jeito. Ela tem um direcionamento, entendeu? Então, isso, pra mim, é uma das lógicas que fazem eu tender a acreditar em Deus, porque a gente vive num universo direcionado. A gente vive num universo que a gente tem potencial... Tem uma ordem, que tem uma linha... Tem lógica. Exato. Então, isso me faz acreditar que a gente não tá aqui ao acaso. Uma lógica tão bem estruturada... É difícil que, tipo, porra, de todos os lugares que eu poderia estar vivo, eu nasci numa realidade onde a lógica é impecavelmente estruturada. Tudo faz sentido nesse universo, se você souber entender, tá ligado? E isso, pra mim, é uma evidência de que a gente tá vivendo algo que não é aleatório, tá ligado? É que talvez a gente esteja vivendo uma experiência que vai além da nossa realidade que a gente entende. Agora, posso bancar o advogado do cão? Pô? Se eu fosse um ateu, eu ia te jogar uma pergunta aqui. Manda. Se você vira um quadro bem bonito, quer ver? Eu vou fazer uma coisa ali. Fala pessoal, obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima!